a presença do secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Dr. Carlos Eduardo Amaral, e do prefeito municipal de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão Ferreira, os quais convido para ocupar a tribuna da casa e falar aos vereadores e à população que nos assiste pelas redes sociais sobre a situação da pandemia de Covid em Patos de Minas e na região noroeste, e sobre as medidas tomadas pelo Estado e município nesse sentido. Registro também a presença da secretária municipal de saúde, Ana Carolina Magalhães Cacheta, da assessora especial do secretário de Estado, senhora Andréia de Castro Souza, do assessor especial de Secretaria de Governo, senhor Ibirati Martim Júnior, e da diretora de comunicação da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, senhora Ana Rodrigues. Passo a palavra ao secretário e logo em seguida ao senhor prefeito. Ressalto que, apesar do momento em que vivemos, é um prazer receber os senhores em nossa casa. Boa tarde. Estão me ouvindo? Então, boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje nessa missão, a força-tarefa para a região que para nós da saúde é dita noroeste, né, Alto Paranaíba aqui em Patos, mas nós vemos a região como um todo. Estivemos na semana passada no Triângulo Norte e para nós é importante estarmos presentes nesse momento, que é um momento em que a região como um todo passa dificuldade. Nós, enquanto Estado, já estamos lidando com isso, né, naturalmente há bastante tempo. Essa última onda, ela começou em novembro, quando nós vimos o aumento dos casos na região leste do estado, Governador Valadares, Vale do Aço, a região sudeste, Juiz de Fora especificamente, e essa onda ela veio migrando do leste para o oeste do estado, passou pelo centro, centro-oeste, sul de Minas, e agora chegou aqui no oeste do estado, né, na região noroeste, Triângulo do Norte, especificamente. É um momento de muita dificuldade, que nós estamos vendo os leitos muito ocupados em toda a região. O Estado, já desde o dia 5 de fevereiro, ele vem com uma força-tarefa muito grande, buscando estruturar a rede, buscando aumentar, dentro do que é possível, o número de leitos em toda a região e também buscando fazer uma conscientização global de toda a região e, por último, a transferência de pacientes. Para vocês terem uma ideia, na região do Triângulo Norte, nós regulamos 1.000 pacientes já vinculados ao Covid. Na região noroeste, que é uma única central de regulação, nós já passamos de 600 pacientes regulados e, do todo, hoje nós já transferimos, através de transporte aeromédico, mais de 51 pacientes, que era ontem quando nós fechamos. Cada paciente transferido por transporte aeromédico é um paciente grave, é um transporte laborioso que demanda uma aeronave, uma equipe de saúde completa e que realmente não é simples e implica em risco. O que nós estamos buscando, que para nós é muito importante, é pesar os dois lados dessa epidemia. Um lado é a assistência, que nós sempre achamos importante, ou seja, tentarmos criar condições assistenciais, leitos, estrutura como um todo, para que as pessoas sejam atendidas. Mas o outro lado, que para nós é tão importante quanto e não pode de forma nenhuma ser menosprezado, é a gênese, o aparecimento dos casos que tem relação direta com distanciamento, com isolamento. E quando eu falo isso, sim, para nós o distanciamento e o isolamento é aquele que é efetivo. O que eu quero dizer com isso? Não importa a forma, não importa a legislação, não importa como nós vamos chegar nisso. Tem que ser efetivo, ele tem que parar, tem que reduzir o crescimento de casos que nós estamos vendo. Porque se qualquer distanciamento que não reduza isso, efetivamente não trará benefício e, por último,
ele permitirá que haja uma sobrecarga dos leitos. Nesse sentido, o que nós estamos buscando, então, é fazer uma unidade regional. Nós fizemos isso no Triângulo Norte, buscamos um único decreto de forma a alinhar realmente o isolamento. Isso lá, há uma semana e meia atrás, nós estávamos com um número muito grande de casos, com uma tendência a ir crescendo. Essa semana houve uma certa estabilização, mas é uma certa estabilização, vamos falar assim, com o tanque cheio, né? Ou seja, não está folgado, não começou a cair, não dá para a gente achar isso. A história dessa epidemia é que quando para de piorar, nós entramos num platô que a gente passa apertado, tendo dificuldade por mais aí uns 14 ou 15 dias. E depois aí sim tende a cair. Na região aqui nós estamos notando uma tendência a isso que ainda tem que ser consolidada. Ou seja, nós teremos ainda um bom tempo, que é o tempo de estabilização. Uma coisa que eu vou deixar aqui é que assim, o Estado, ele está atento, preocupado e presente, ou seja, nós estamos lidando direto com o Falcão, que é o prefeito, nesse objetivo de estarmos trazendo o máximo de apoio. Mas hoje, o maior gargalo que nós temos, eu acho que é fundamental que os senhores guardem essa informação, porque isso, em algum momento, ela vai ser efetivamente o limitante total das nossas ações, é porque nós praticamente acabamos os recursos humanos no Estado. Tá? Isso é muito importante, ou seja, eu tenho visto muito falar, respirador, monitor, leito em si, ou seja, a dificuldade que nós temos hoje, de uma forma global, é a dificuldade de montar equipes para a assistência. Então, por isso que nós regulamos, por isso que nós tiramos pacientes de algumas regiões, porque no estado como um todo, gente, nós saímos de 2.072 leitos de terapia intensiva e fomos para hoje 4.075 leitos de terapia intensiva. Praticamente dobramos, né? Fomos o estado da federação que teve maior crescimento proporcional no sentido de estados que já tinham bastante leitos. É claro que um estado que tem 40 leitos igual Roraima, passar para 120 é muito mais fácil do que um estado com 2.072 e ir para 4.000. Hoje nós temos leitos vagos no estado de terapia intensiva, 1.206 leitos. Essa é a nossa estatística, ou seja, existe leito no estado. O que nós precisamos é fazer uma organização para que a gente consiga frear o crescimento dos casos e também tirar aqueles pacientes que a gente consiga tirar. Para mim, é muito importante contar com o apoio de todos. Eu acho que o momento é um momento de alinhamento cognitivo, de alinhamento de informação. Não cabe nós desalinharmos enquanto líderes da sociedade, porque isso leva a uma interpretação enviesada e pode trazer prejuízo no crescimento dos casos. Por que eu falo isso? Na minha visão, o isolamento ele é um fenômeno social. A epidemia do Covid é um fenômeno social. Ele não é só um fenômeno biológico, ele tem muito mais do que isso. Por que eu falo? A sociedade ela vai entrar em isolamento, independente do poder público orientar isolamento ou não. Se nós orientarmos, igual nós fazemos, nós buscamos orientar antes de um sofrimento agudo da sociedade. A gente fala assim, entra de isolamento porque eu estou vendo que vai piorar. Vocês entenderam? Esse é o momento que lá no estado, quando a gente faz todas as nossas avaliações, a gente tem a sinalização que vai piorar. Que é quando a gente começa a sinalizar que é para ir para a onda vermelha, do Minas Consciente, já começamos a dar os nossos sinais. A sociedade, ela vai entrar em isolamento, ou nesse momento, se a gente tiver um alinhamento de todas as lideranças, ou no momento que a gente não queria, que é o momento do pânico, do medo. Quando todo mundo começa a ver que tem um parente que está internando, começa a ver que faltou assistência em algum lugar, isso também leva ao isolamento, né? Então, para mim é muito claro, ou seja, é fundamental que nós mantenhamos um discurso de falar, olha, se cuide, é a primeira coisa, se cuide, não pode bagunçar. Se puder não sair de casa, não saia.
Se tiver que sair de casa, se cuide ao máximo, porque é isso que a gente tem para poder evitar o risco de desassistência. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser taxativo demais para ir contra a sociedade, porque às vezes a sociedade não tolera e não aceita aquilo que a gente fala. Mas o fato de nós falarmos bem alinhados, que é importante cuidar, que o momento é um momento de ficar mais em casa, que nós precisamos de 70% de distanciamento, gente. 70% é qualquer conta. Se você sai todo dia na semana, se você passar a sair um dia e ficar 2, valeu, você já está fazendo distanciamento. Se você trabalha 8 horas no dia e passar a trabalhar 2 horas e meia, você já está fazendo 70%. Sabe, eu acho que essa visão é uma visão que tem que ser pregada, porque enquanto nós não tivermos todo mundo vacinado, nós teremos que ter isso. A notícia da vacinação, na minha visão, é uma notícia boa. O Ministério ele já tem adquirido, contratualizado, mais de 455 milhões de doses de vacina, ou seja, até onde o Ministério pode fazer está feito, só que precisa que a indústria mundial tenha capacidade de produzir e de entregar vacina, esse que é o problema. E na hora que nós avaliamos, a Europa está ávida por vacina, Estados Unidos ávido por vacina, Ásia ávida por vacina, América do Sul ávida por vacina e o Brasil também. Então é uma competição muito grande que faz com que todos estejam um pouco atrasados em relação ao desejo. Mas o fato é que nós já temos vacinas contratualizadas num volume muito grande, deve chegar a partir de março, com a produção da Fiocruz e do Butantan embalando um volume maior, a expectativa é que chegue em torno de 30 milhões de doses. Então aí sim nós vamos começar a ter um impacto, né, da vacinação, um impacto da assistência. Então é fundamental que a gente consiga, né, de uma forma geral, conduzir a sociedade para isso, conduzir a sociedade para aguentar um pouquinho mais, porque está chegando o final. Eu acho que fevereiro, março, abril, a gente já tem pelo menos os mais susceptíveis, aqueles que têm risco maior de complicação vacinado, e aí a gente começa a voltar ao novo normal, a um equilíbrio maior. Tá? Eu me coloco à disposição como Carlos Eduardo, me coloco à disposição como secretário estadual de saúde e coloco também toda a nossa estrutura da secretaria para ajudar Patos de Minas, ajudar toda a região no que for preciso. Obrigado. Alguma pergunta? Não. Passa a palavra aos vereadores. Se tiver alguma pergunta. Com a palavra, a vereadora Beth. Secretário, nós sabemos que os professores, profissionais da educação, ainda não estão entre os grupos prioritários para receber a vacina. A Secretaria do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, está pensando nessa possibilidade de incluí-los nesses grupos prioritários para receber a vacinação? Vereadora, essa pergunta é ótima, porque ela dá margem a nós avaliarmos duas formas, né, de ver. Primeiro é que os professores estão sim entre os grupos prioritários, mas como priorizar é dar uma sequência, né, eles não são os primeiros, eles estarão sim entre os grupos prioritários, eles serão vacinados como tal. Segundo, que eu acho muito importante, é porque, na minha visão, nós não podemos pensar em professores como grupos prioritários e condicionar isso a retorno às aulas. Nenhum profissional que foi visto como grupo prioritário, ele condicionou a sua atuação a retorno ao trabalho, né? Os profissionais da saúde não pararam em momento nenhum, os profissionais do transporte coletivo não pararam, e a gente vai daí. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ver com muita diferença. O retorno às aulas tem que ser avaliado independente de vacinação, mas o fato é que os professores são um grupo prioritário, sim. Eles serão vacinados pelo que o Ministério está planejando assim que nós acabarmos aqueles grupos de alto risco de complicação, que são os pacientes acima de 60, as pessoas acima de 60 anos e aqueles que têm doenças associadas. Nós iremos em grupos específicos e esses grupos específicos logo chegam os grupos dos professores, sabe? Então eles estão sim dentro dos prioritários, eles estão muito antes da população em geral
Então, antes, inclusive, de segurança pública geral e de outros servidores públicos, né? Então, há, sim, uma sensibilidade nesse sentido dos professores serem vacinados dentro de grupo prioritário. Com a palavra o vereador José Eustáquio. Boa tarde, secretário. Todos nós, né, sabemos da situação crítica na saúde do nosso município. Eu tenho uma sugestão. Na verdade, eu não sei se a Secretaria de Estado já está organizando isso, mas eu entendo que as pessoas, em sua grande maioria aí, elas não conseguem absorver a gravidade da situação que a gente enfrenta. E eu acho que isso só seria possível através de uma campanha de marketing mais agressiva para mostrar para as pessoas que realmente elas devem seguir as medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes. A minha sugestão é que se faça, através da Secretaria de Saúde do Estado, essa campanha de marketing, de conscientização mesmo. E agora eu gostaria de saber do secretário se há algum estudo, alguma previsão de ser feita essa campanha de conscientização, a campanha de marketing mesmo. Nós temos tido uma abordagem assim, comunicação é fundamental, né? E a comunicação, ela é tanto mais captada pela sociedade como sendo verídica, como sendo importante para ser seguida, quanto mais propriedade, quanto mais autoridade no assunto as pessoas que falam têm. Então, de uma forma geral, nós fazemos uma campanha genérica de aparecer, está com Covid, Covid é grave, a pessoa pode morrer. Isso já vem sendo feito de uma forma global, nós estamos há 1 ano passando por isso, só que nós vemos que tem uma contra-campanha muito grande. Algumas pessoas banalizando, negando às vezes o que é sério. É importante nós entendermos assim, existem vários nichos, vários grupos de pessoas. Uma pessoa atleta de 20 anos pegar Covid, a chance dela ter uma complicação é muito pequena. Então ali poderia até falar que às vezes a doença não é tão séria. Só que uma pessoa de 80 anos com várias doenças associadas, se pegar Covid, a doença é muito grave. Então é importante a gente entender isso. O que é que nós já fizemos enquanto Secretaria Estadual de Saúde, enquanto governo? Nós já fizemos em termos de campanha de inserção na mídia coletiva, mais de 200 entrevistas coletivas, ou seja, nós estamos na mídia enquanto Secretaria Estadual de Governo com o mesmo discurso, da mesma seriedade, do mesmo alinhamento, há mais de 200 vezes, né? Nós temos todo um alinhamento em termos de boletins epidemiológicos já, desde o início, nós temos quase 350 boletins epidemiológicos que a gente sempre faz o contexto. Nós temos o nosso plano de contingência com as nossas unidades macro-regionais para comunicar aos gestores e às lideranças locais, porque para nós eu acho que é muito mais eficiente quando quem já é visto como uma pessoa que tem autoridade, quando eu falo não é autoridade do Estado, mas autoridade natural, autoridade de falar e ser ouvido, e os senhores todos aqui têm essa autoridade, elas se manifestam de forma alinhada, de forma coordenada. Então, muito do que eu faço quando eu venho na região é trazer esta mensagem, ou seja, uma mensagem que nós precisamos falar a mesma língua, porque o momento é um momento de crise. Não há espaço para a gente não falar, sabe? Naturalmente, findo esse momento da visita aqui, que é um esforço de comunicação, né? A gente já apareceu em várias emissoras, a gente apareceu em várias rádios, na mídia social. Esse esforço de comunicação chega a muitas das pessoas. E nós precisamos que ele seja reverberado. E ser reverberado significa todo mundo que for passando e participando com a gente falar a mesma coisa, sabe? Eu acredito que isso seja mais importante, talvez, do que às vezes um decreto, embora, né, a própria... Faltou o termo aqui. Regulamentação, ter uma lei, ter um decreto, ela serve também como um grande esforço de comunicação.
A gente tem que tomar conta, a gente tem que fiscalizar, mas é fundamental que assim todos entendam a seriedade. E eu vejo isso muito. Assim. A gente tem feito, mas não adianta também ser só assim. É igual a campanha da dengue, né? Todo mundo sabe como é que previne dengue. Mas quando a gente olha aquela campanha ali, ninguém liga muito para a campanha. Então é fundamental que quem apareça na mídia tenha autoridade. Sabe? Eu acho que isso que é o mote, isso que é o foco. Ou seja, na verdade, eu quase que imploro aos senhores que, fim dessa reunião hoje, usem a influência que os senhores têm para convocar as pessoas, para se cuidar aí nesse intervalo de tempo que nós precisamos para cair os casos. Agradeço ao senhor secretário, Dr. Carlos Eduardo Amaral, a presença. Nossa casa está sempre aberta ao senhor, né? E convido ao prefeito para ocupar a tribuna. Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente Ezequiel, cumprimento todos, os vereadores, pessoal que nos assiste aqui na tribuna, pessoal da imprensa. Bom, prazer estar aqui mais uma vez nesta casa, infelizmente não nas circunstâncias que gostaríamos, não é novidade para ninguém, o cenário que nós vivemos foi exposto aqui mais uma vez pelo secretário dessa vez, aquilo que a gente já vê nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, nas conversas com as pessoas, o que a gente tem vivenciado em toda a região é um cenário realmente de calamidade, motivo pelo qual a prefeitura entrou com essa medida de estender o período de calamidade pública, assim como já ocorria no ano passado. Se o ano passado merecia calamidade pública, imagina esse ano. Nós tivemos uma média de 18 casos diários em 2020 em Patos de Minas. Nós estamos com 300, com 280, 260, 250, hospitais públicos e particulares superlotados, colocando pacientes de situação muito grave em espaços onde inicialmente não era destinado à Covid. Fui procurado por hospitais particulares, inclusive, preocupados com essa situação, querendo que a prefeitura ampliasse ainda mais a estrutura de atendimento, algo que a gente vem fazendo ininterruptamente desde o início do mandato. Eu quero lembrar que nós recebemos uma estrutura com 9 leitos de UTI e hoje nós temos 30 leitos com respiradores, sendo 20 leitos de UTI e 10 intermediários com respiradores, além de 16 leitos clínicos, isso só lá no hospital de campanha. E trago também a informação aqui que estaremos ampliando, mais uma vez, o hospital de campanha. A rede de oxigênio que lá está instalada, ela foi feita para atender o primeiro e o segundo andar, e ela não vai até o terceiro andar, mas nós, diante da intervenção judicial que conseguimos em relação ao São Lucas, mas diante da total impossibilidade de utilizar o São Lucas, total falta de condição, não tem a mínima condição de ser utilizada aquela estrutura, os senhores podem fazer uma nova visita, já que alguns foram, dessa vez acompanhados da secretária de Saúde e de representantes do município, para analisar o que está por trás das paredes, né, aquilo que está além da maquiagem de uma cama, de um leito, de algum aparelhinho ligado ali, toda a rede de oxigênio comprometida, uma usina de oxigênio que não funciona, uma falta de capacidade de atendimento, uma estrutura que, se o município for ajustar, serão necessários aí, não sei, 500, 800, 1.000, 1 milhão de reais de dinheiro público em um hospital privado, o que é totalmente inadequado, motivo pelo qual voltamos às nossas atenções para o hospital de campanha. Estaremos ampliando a questão dos leitos, já imediatamente, né, da outra vez saindo de 9 leitos de UTI para 30 leitos com respiradores, nós fizemos isso num prazo recorde de 2 dias, processo emergencial de contratação de pessoal, montagem de equipamento, devido à colaboração de todos, até dos profissionais da saúde que lá trabalham, que estavam carregando equipamentos, eles mesmos, uma força-tarefa mesmo assim, impressionante, e que infelizmente vai ser necessário novamente. Nós contamos
com o suporte e o apoio do governo do Estado na habilitação desses leitos. O Estado tem sido um parceiro na questão da Covid-19 diuturnamente e, mais do que isso, nós temos alguns outros desafios aqui para Patos de Minas, que não é novidade para os senhores, reflexo da falta de prioridade para a saúde pública nos últimos anos, eu diria até últimas décadas. Nós não temos hospital municipal, não temos uma Santa Casa, não temos nenhum hospital que atende SUS, fora o São Lucas. E o São Lucas não tem mais condições de atender a população. Isso também não é segredo para ninguém. Nós não precisamos ficar aqui escondendo os fatos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa situação, inclusive, ela está judicializada nesse momento. Então, nós estamos trabalhando para ampliar leitos, estamos trabalhando para resolver o problema da saúde pública de Patos de Minas, melhorar a situação da saúde pública de Patos de Minas. Nós estamos aqui de peito aberto, de frente, para enfrentar o problema. Fizemos o pedido de intervenção judicial, foi concedido, entramos no hospital, infelizmente, para esse momento, não é possível utilizar para o combate à Covid-19, e então nós vamos voltar as atenções, como eu disse, para o hospital de campanha, onde nós instalamos uma estrutura nova, agora, que foi doada sem nenhum custo para o município, uma estrutura de triagem com poltronas, climatizadores, bebedouros, computadores, estrutura completa, doada ao município, para oferecer um pouco mais de conforto, um pouco mais de alento para as famílias, para os pacientes que precisam desse tratamento. Então, é isso. Eu quero, mais uma vez, pedir a colaboração dos senhores vereadores, da senhora vereadora, a Beth. Nós estamos em um cenário de relativa estabilidade nesse momento. Isso era o esperado, do ponto de vista epidemiológico, uma estabilidade para depois começar a cair. Então, muito se questiona as medidas que foram adotadas, essa situação da pandemia, não há consenso em relação a vários assuntos, várias medidas, e a verdade é que não tem nenhuma medida que resolve. Não tem nada que resolve. Não existe nenhuma medida que vai acabar com o coronavírus. Nós precisamos ter consciência, ter o distanciamento, sobretudo num momento como esse, onde é clara a dificuldade na região inteira. Então, se tem algum momento em que justifica-se uma atitude mais drástica, esse momento é agora. Eu vou repetir, em 2020 nós tivemos uma média de casos de 18 casos diários. Em dezembro, em virtude das férias, consequentemente as viagens, as festas de fim de ano, essa média já começou a ir para 30, 40, foi subindo, e nós chegamos aqui onde nós estamos agora, né, com um número 10 vezes pior do que o do ano passado, e com essa assistência médica aí para os pacientes um pouco mais dificultada. Então, contem comigo, estamos à disposição, vamos trabalhar muito para que nas próximas horas, nos próximos dias, um prazo muito curto, a gente já tenha novos leitos lá no hospital de campanha, e para que depois também, posteriormente, a gente avance nas soluções para todas as outras situações da saúde pública de Patos. Uma vez que o Hospital São Lucas, ele tem já um horizonte aí limitado. Nós temos que trabalhar muito para resolver essa situação que foi sendo postergada e agora não dá mais para esperar. Chegou a hora de resolver e a gente precisa estar unido para isso. Ressalto que aumentar os leitos lá no hospital de campanha, pessoal, também não vai resolver. Nós já ultrapassamos aquela etapa, nós não estamos mais naquele momento onde a doença tem um certo controle e você aumenta 10 leitos e aí fica com uma folga. Nós estamos com uma pressão muito forte no sistema de saúde. Você aumentar agora 5 leitos, 10 leitos, 15 leitos, não traz folga, porque você tem muitos pacientes da macro-região que estão sendo até removidos. Então, precisa aumentar? Precisa, mas isso não vai nos trazer conforto. A única coisa que vai nos trazer conforto é segurar o avanço dos casos. Não adianta ficar aumentando a estrutura física se os casos não pararem de crescer. Adianta é quando você tem uma estabilidade e você tem uma estrutura que é inferior ao que você necessita. E se você aumenta, aí tudo bem. Agora, se os casos estão crescendo numa velocidade assustadora,
aumentar, nunca vai acompanhar essa velocidade. Então, a gente precisa controlar isso. Tá? Então, hoje, o secretário chegou junto à sua equipe, nós fomos no hospital regional, fomos no hospital São Lucas, para que ele visse a situação em loco, e fomos também no hospital de campanha. Estamos conversando sobre essa abertura dos novos leitos, para possibilitar isso o mais rápido possível. Também a possibilidade da antecipação de verbas que o Estado paga para o município, relativa àquela situação dos repasses que não foram feitos pelo ex-governador Pimentel, e o governo atual fez um acordo com os municípios e paga de forma parcelada. Nós estamos pedindo, aproveito aqui a oportunidade para reiterar esse pedido ao secretário, para que seja antecipado um valor, para que nós tenhamos condições de custear toda essa estrutura, que é uma grande estrutura. Nós temos muitos profissionais da saúde lá no hospital de campanha, muitos equipamentos, contratos que foram feitos no ano passado de 30 horas com salários mais altos. Agora nós estamos fazendo contratos de 40 horas com salários compatíveis com o mercado, e graças a Deus temos conseguido contratar as equipes. Enfim, é um gasto muito alto. Todas as medidas de economia foram adotadas para que a gente pudesse pagar essa estrutura. Por exemplo, nós estamos economizando mensalmente na gestão municipal algo em torno de R$150 mil em gratificações de cargos comissionados, onde antes havia 40%, hoje existe 20%. Muitas situações de economia para possibilitar o custeio da saúde, que é a prioridade agora. Abrir mão de metade do meu salário, sim, compromisso meu, algo pessoal, e acho que é importante nesse momento, decidir fazer dessa maneira. E também temos revisto muitas situações da gestão, muitos contratos, muitas despesas para que os recursos possam ser aplicados naquilo que é mais importante, e nesse momento, é claro, que é a saúde. É isso, fico à disposição para as perguntas que eventualmente tenham. Sim. Prefeito Falcão, é só aproveitar a oportunidade, porque para alguns que não participaram hoje das visitas e das reuniões realizadas, é que o aumento dessa estrutura que está sendo alocada em frente ao hospital de campanha, a possibilidade do deslocamento dos leitos que estão hoje no Hospital São Lucas serem encaminhados para lá, só para deixar isso claro para o pessoal da Câmara. São Lucas hoje está sob intervenção judicial do município, e o município pode remover alguns equipamentos, sim. Inclusive os respiradores, que fazem parte do plano de contingenciamento do Estado. É um equipamento que foi destinado pelo Estado. Então, tudo que for possível nesse sentido, nós estaremos fazendo. A prioridade agora é salvar vidas, é fazer o atendimento rápido à população, que precisa desse atendimento. Isso é urgente, e nós vamos fazer o que for necessário, né? Como o vereador falou bem, ele, como presidente da Comissão de Saúde, esteve acompanhando algumas agendas do secretário também da nossa equipe da Prefeitura hoje. Isso é muito importante, né, que o Legislativo e o Executivo estejam alinhados em relação ao que está sendo feito nesse momento de dificuldade. Presidente. Com a palavra, vereador Cabo Batista. Boa tarde, prefeito. Teve uns tempo atrás aí, que teve, inclusive foi matéria aí de divulgação na nossa imprensa aí, que Lagoa Formosa também, parece que tem alguns aspiradores que estavam lá parados também, esse também poderia ser solicitado também? Só tem esse conhecimento? Porque foi até divulgado no programa dos nossos imprensa aí? Bom, há poucos dias eu tive essa informação realmente que existem respiradores parados lá em Lagoa Formosa. Precisa ver que tipo de respirador é esse, porque tem alguns respiradores que, na realidade, eles não servem para o paciente de UTI, né? Serve muito mais como um equipamento de apoio, mas eu ressalto aqui, vereador, que nesse momento nós não estamos com dificuldade assim de equipamentos, né? Nesse momento o problema maior é custeio. O município recebeu R$27 milhões para o combate à Covid em 2020, em 2021 recebeu 0. Então, o dinheiro que nós estamos levantando para custear essa estrutura, que é uma estrutura que teve até seu custo reduzido,
ficou 4 milhões por mês, a gente conseguiu reduzir para 2,5, mas agora teve que ampliar muito, mas nós conseguimos deixar em aproximadamente 3 milhões por mês. Mas não tem previsão no orçamento do município para esse gasto, e não tem um recurso também para a Covid. Então, nós estamos fazendo gestão de recurso ordinário, tentando fazer sobrar o máximo possível. Fomos atrás de todos os deputados federais e estaduais com quem temos contato. Aproveito a oportunidade aqui para reconhecer o esforço do deputado estadual doutor Eli, que inicialmente procurado falou em 500 mil, depois foi aumentando, a gente foi mostrando a situação do município, depois até algumas situações dos vereadores também, que todo mundo entendeu que era o momento de pegar tudo que tinha direito e colocar para o custeio a Covid, tá? Então, agora o momento não é de pensar muito assim, quanto que vai ficar e como que vai fazer. Tem que fazer, né? Nós temos que fazer. Depois, nós daremos um jeito, porque essa é a nossa prioridade. Então, o que for possível aí em relação à requisitação de equipamentos, nós vamos verificar com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Superintendência, e eu tenho a impressão de que o mais rapidamente possível mesmo, da outra vez nós conseguimos em 2 dias, eu quero crer que rapidamente aí nós já tenhamos novos leitos lá no hospital de campanha. Mas eu repito, não vai ter folga porque nós abrimos novos leitos. Está superlotada a situação a situação hospitalar. Então, logo vai ocupar, mas a gente precisa dar essa assistência. E também, o que o senhor falou aí, correr atrás de deputados, né? Eu acho que são 17, cada um tem contato aí com seus deputados, né? Então, vamos correr atrás. Eu já fiz o contato até lá com o deputado Sultanense Gonzaga, já caminhando para ir no ofício também. E está na hora, eu acho que cada um tem que abraçar agora e tentar buscar recursos, né? Só uma pergunta aqui, referente ao São Lucas. Eu já estou aqui mais tempo e sempre participei da Comissão de Saúde. Nós sabemos que o São Lucas já vem capengando há muito tempo. Isso aí é coisas que nós tivemos discussão aqui, quando o Rui Muniz assumiu lá, nós chamamos eles aqui, tivemos audiência aqui, vários debates aqui, com o Sérgio e com a gestão agora que está lá com o William lá na frente lá. Mas é só uma pergunta para o senhor aqui. Houve a intervenção no Hospital São Lucas. Devido a esse problema que a vigilância sanitária nossa aqui já sabe que o São Lucas já vem há muito tempo. Nós sabemos que até a dificuldade do São Lucas funcionar é notório. Se for olhar no papel, o São Lucas não deveria nem estar funcionando. Mas e essa intervenção que o município entrou, o município já não sabia que o São Lucas estava capengando? E por que eles pediram essa intervenção, sendo que a dificuldade do São Lucas não é da agora? Ou às vezes não tinha conhecimento da precariedade que estava lá no São Lucas? As dificuldades que nós identificamos através das visitas e tratativas com o hospital, elas foram quantificadas e dimensionadas pela gestão. Era algo como medicamentos, insumos, pequenos ajustes. Agora, a parte que eles não deixavam a gente ver, que nós só conseguimos ver mediante intervenção, é o que eu falei no início aqui, ironicamente, o atrás da parede, aí é que é o problema. Infelizmente, a rede de oxigênio sai e está isolada. Não chega o oxigênio nos quartos. A usina de oxigênio, que nós chegamos a pensar em vários momentos que a gente estaria, de certa forma, tranquilo em relação a esse assunto aqui em Patos, porque qualquer coisa teria a usina do São Lucas, ela não funciona. Então, houve a avaliação prévia do município, mas vocês sabem que a tratativa ali é um pouco complicada e nem tudo era permitido. Nós só conseguimos, mediante ordem judicial, analisar todos os detalhes do hospital, inclusive sob o olhar perplexo dos administradores lá do hospital, do proprietário, né, contra a vontade deles, digamos assim. É uma situação muito chata. Hoje a gente fez a visita lá, junto com o secretário de Estado de Saúde, e foi uma situação muito constrangedora, né, para não dizer quase conflituosa, algo que a gente não procura, nós não queremos isso, nós queremos o cidadão de Patos de Minas, que paga seu imposto, tenha o atendimento adequado. E isso, como o senhor mencionou, infelizmente não vem ocorrendo, né, já há muito tempo, e agora chegou ao limite do insustentável. Eu quero só aproveitar a oportunidade também para reconhecer os esforços dessa casa. Estive recebendo lá no nosso gabinete o presidente da
da Câmara, junto da Comissão de Saúde, e os senhores fizeram conosco um compromisso de se esforçar em relação às verbas a que a Câmara tem direito, para que seja destinada à saúde pública do município neste momento, e a gente espera que possamos continuar aí nessa tratativa para atender a população. E sobre a questão da calamidade pública, a nossa gestão está à disposição para prestar contas, para trazer qualquer tipo de informação para todos os vereadores, a qualquer tempo, amanhã, hoje ainda. O fato é que a situação, como o próprio nome diz, ela é de calamidade mesmo, né? O Estado também prorrogou esse período de calamidade pública. O município está fazendo porque até agora é o pior momento disparado da pandemia. Mas é óbvio que, como tudo sempre precisa ter a prestação de contas, vai ter a prestação de contas, e os senhores vão ficar bastante assim, satisfeitos com os números, porque realmente nós estamos conseguindo fazer mais com menos. Prefeito, parabéns. Eu acho que a população ela precisa saber quanto vamos dizer, o município assumiu o São Lucas, né? Porque o que o senhor falou aí é uma coisa séria e só conseguiu verificar depois da intervenção, porque que eu falei, a nossa luta é grande, nós estamos aí já no 3º mandato, nós já tivemos lá aquele problema da hemodiálise também. Então, eu acho que esse crescimento da população é importante, porque sempre tem o questionamento da parte do São Lucas, expondo lá, né, que vê os leitos lá, tudo arrumadinho, novo, mas é importante a população saber, porque para levar pessoas para o São Lucas, já estão com a saúde debilitada. E chegar lá, se não tiver uma segurança, eu acho que é até um suicídio, né? Mas eu acho que parabéns ao município pela luta aí. E a gente sempre lutou, né, que o São Lucas tivesse as portas abertas para atender a população. Porque é um hospital que eu sempre falei que eu tenho um apreço por lá, porque minhas meninas nasceram lá, antigamente era um brinco, e a gente vê a situação que está lá hoje, muito lamentável. Se a gente conseguisse colocar o São Lucas funcionando, a população ia ganhar muito. E o senhor falou da reunião nossa lá, que dia lá, e aquele dia lá, pessoal, nós tivemos lá, nós sugerimos lá que o prefeito colocasse uma divulgação, né, igual o Zé Eustáquio falou aí, na propaganda, e eu recebi da Carolina já um esclarecimento que eles vão colocar, né, os veículos alertando a população. E eu acho que até o Ezequiel já verificou também, né, que colocasse Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Está sendo feito dessa forma, já pedi para ajustar. E isso é importante, porque a nossa luta também é grande, mas se sair na rua divulgando Câmara Municipal e a Prefeitura, com certeza nós vamos estar bem alertados. Obrigado, senhor, obrigado ao secretário, e nós estamos aí de braço aberto. Eu acho que, eu falei, só Deus, mas se a população não colaborar, fica difícil a gente, às vezes, tentar ajudar, né? As medidas, elas estão sendo adotadas, mas um papel assinado vale muito pouco se a população não quiser contribuir, né? A gente entende o lado da população que está cansada, né? Já é um ano, realmente, mas, infelizmente, pessoal, esse é o pior momento. Ele é necessário. E eu agradeço, viu, Cabo Batista, porque realmente não vai ser muito fácil comunicar à população uma situação de um hospital onde foi feita a intervenção judicial, aparentemente tem lá o leito, tiram a foto daquele leito, está pintadinho ali, coloca a cama lá. Eu mesmo fui lá no ano passado, vi, a gente não é da área médica, falei, olha, aqui está pronto para funcionar. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. A gente conta com o apoio de vocês para conscientizar a população, e eu quero que, se Deus quiser, esse assunto até seja esquecido e superado o mais rápido possível, com novos leitos, né, lá no hospital de campanha. O que importa é isso. Nós temos que nos retirar agora. Agradeço. Aproveitar um ensejo só aqui. Para encerrar, o vereador Vitor Porto ainda quer usar a palavra. Rapidinho, Ok. senhor prefeito, bem rápido. Nós juntamos os vereadores, resolvemos fazer um ofício, aproveitamos para te entregar ele agora, rapidamente. Eu vou ler ele, bem breve aqui. Senhor prefeito, cumprimentando, servimos-nos do presente ofício para, no uso das atribuições de fiscalização desses vereadores, solicitar informações acerca do combate ao Covid no município de Patos de Minas. Desde o início da imunização no município de Patos de Minas, a despeito de possuir média de vacinação local maior
do que a média nacional, inúmeros relatos de inobservância da lista prioritária de vacinação chegaram a esta casa. A principal questão pontuada pelos munícipes é, sem dúvida, a ausência de clareza, objetividade e transparência nas informações diárias a respeito do Covid-19. Em razão do porte do município de Patos de Minas e da importância e referência regional que ocupa, é extremamente grave que o município não possua um plano municipal de imunização, seguindo orientações genéricas e sem maior detalhamento contido no Plano Nacional de Imunização. A administração municipal, até o momento, não deixou claro de forma pormenorizada qual é a ordem e o cronograma de vacinação, o que causa descontentamento dos munícipes e desalinhamento com os demais órgãos da administração pública, inclusive essa casa, a quem o povo também recorre para obter informações. Ressalte-se que desde o dia 15/2/2021 até a presente data, o município de Patos de Minas conta com a média diária de 169 novos casos de Covid. Há superlotação dos leitos hospitalares e sobrecarga nos atendimentos ambulatoriais em todos os hospitais do município, e em especial no hospital de campanha. Reconhecidos os esforços da Secretaria de Saúde, até o momento, 6.953 pessoas foram vacinadas. Diante dos dados e da evidente emergência, é preciso agir com estratégia e em conjunto com transparência. A transparência, como se sabe, é princípio corolário da administração pública, traduzido pela publicidade prevista no artigo 37, caput, reforçado pelo artigo 5º dos incisos 33, 34, 72 e 60 da Constituição da República. Assim, é necessário que a administração pública municipal viabilize meios de dar publicidade, dentre outros aspectos, a como tem sido a operacionalização e logística da vacinação, quais os requisitos e critérios adotados para a distribuição das doses recebidas, a ordem de vacinação e observadas disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, a indicação de quem foi vacinado. Só assim, através da publicação destas importantes informações, o município garantirá a transparência dos dados oriundos do combate ao Covid. Não é plausível que o município municipal mantenha-se inerte e dependa exclusivamente de denúncias da população para averiguar questões de ordem de vacinação, quando proativamente pode e deve demonstrar à população a forma como o combate ao Covid tem sido realizado. Neste momento, é necessário observar as boas práticas de diversos municípios pelo Brasil. Cite-se especialmente o município de Paracatu, que formulou o Plano Municipal de Imunização e diariamente publica dados devidamente protegidos sobre as pessoas que receberam as doses da vacina. É importante reafirmar que estes dados, publicados com a devida proteção, contendo apenas as informações de profissão, função, o que garante a atenção da ordem de vacinação, data de nascimento, marca da vacina, lote da vacina, data da primeira dose e data da segunda dose. Informações que podem ainda ser complementadas pelo local de vacinação. Nesse sentido, repise-se que estas informações são de elevada importância para a sociedade patense, que por meio de diversas formas de manifestação tem desejado uma maior transparência e clareza nos dados relacionados ao combate ao Covid-19 e também à vacinação. Sendo assim, em reiteração ao ofício 03/2021, Gabinete Vitor Porto, os vereadores abaixo assinados, que todos que estão aqui assinaram, solicitam a Vossa Excelência, com maior brevidade possível, maior transparência, através da viabilização de meios de publicidade de dados, como a operacionalização e logística da vacinação, quais os requisitos e critérios adotados para a distribuição das doses recebidas nos locais de vacinação, a ordem de vacinação e observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, a indicação de quem foi vacinado. A elaboração de um plano municipal de imunização, contemplando as questões locais do município de Patos de Minas. Por fim, colocamos-nos à disposição para auxiliar no que for preciso, de modo a garantir um excelente e robusto processo de imunização ao nosso município. Cordialmente, todos os vereadores que aqui se encontram. Parabéns, vereador, pela proatividade. Eu fico um pouco surpreso porque não recebi nenhum tipo de manifestação nesse sentido anteriormente, mas já que o documento está sendo apresentado agora, durante a reunião, estou aqui respeitando a independência do Poder Legislativo e da fiscalização,
Ressalto que não recebi nenhuma manifestação oficial de nenhum munícipe falando que não está sendo transparente, falando que não está sendo interessante, né, adequada a vacinação. As manifestações em relação a dúvidas que são manifestadas nas redes sociais, na ouvidoria, são devidamente esclarecidas. O plano de vacinação é o Plano Nacional de Imunização, feito pelo governo federal, que o município segue, e todas as etapas de vacinação estão sendo amplamente divulgadas. Todo mundo sabe que